Não sei se vou aturar esses seus abusos, não sei se vou suportar os seus absurdos. Cara, eu saí de casa. Em primeiro lugar, eu sou Francisca. Nesse canal eu falo sobre vida real, os perrengues que passei quando saí da minha casa, vindo primeiro para a cidade vizinha e depois para São Paulo. Mas a situação do trabalho mudou muito de lá para cá. Porque o que acontece? Eu saí de casa nos anos 80, tinha 13 anos, fui para a cidade vizinha trabalhar de babá. Depois de 3 anos lá, eu vim para São Paulo. Aqui eu fui trabalhar de babá também. Mas naquela época o trabalho era muito precário. A gente não tinha respeito, as leis trabalhistas eram muito frágeis, quase inexistentes. Estava começando a engatinhar os direitos trabalhistas. Depois disso vieram muitas outras leis, outros benefícios. Enfim, a situação do trabalho veio melhorando de lá para cá. Mas a situação de quem trabalhava como empregada doméstica, como faxineira, como babá, sempre foi muito ruim. Muito ruim no sentido de não tinha respeito, nós éramos tratadas e tratados como lixo, como sem valor, como a gente não conseguia estudar. Em primeiro lugar, fomos educadas para cuidar de uma casa, cuidar de criança, porque o que esperava a gente era o casamento. Nunca foi pensado que uma mulher ia sair de casa, que uma mulher ia buscar trabalho, que uma mulher ia estudar, ia fazer uma faculdade. Não existia isso, não existia essa mentalidade. Eram poucas as mulheres que saíam do interior principalmente, que pensavam em estudar e se formar e procurar outro trabalho diferente de casa de família. Era isso que nos esperava. E não tínhamos nenhuma garantia. A gente ganhava uma miséria, pouquíssimo. Eu já contei em um outro vídeo que eu trabalhei 3 anos e não recebia salário. Eu trabalhava para comer e dormir. E quando eu fui cobrar o meu salário, eu ouvi: você não come? Você não dorme? O que mais você quer? Você acha que você não custa pra gente? E de fato eu custava. Eu custava. Porém, eu era uma funcionária. Dormia no emprego. Enquanto eu estava dormindo no emprego, eu estava trabalhando, porque eu dormia com as crianças. Se a criança acordasse no meio da noite, era eu que ia cuidar, não eram os patrões. Portanto, eu trabalhava dia e noite. Mas não tinha para quem reclamar, porque não existia leis de trabalho, principalmente para nós, para uma classe social, uma classe de trabalhadores que era subtrabalho. Não se via isso como uma coisa, não. Hoje, graças a Deus, as mulheres estão estudando, aquela geração se aposentou, muitos não estão mais aqui entre nós, já se foi. E quem está vindo com estudo, graças a grandes mudanças do Brasil, em direitos, em facilidades para estudar, facilidades para fazer faculdade. As mulheres estão nascendo, estão crescendo num outro patamar, com outra mentalidade, uma outra realidade. Hoje as mulheres estão indo ser enfermeiras, ser médicas, engenheiras, enfim, estão buscando outras profissões. Graças ao ProUni, eu consegui formar o meu filho, que hoje é um biomédico, sabe? Graças ao ProUni, hoje eu faço pedagogia. Então, hoje nós temos uma facilidade enorme para estudar.
Então, graças a Deus a gente está mudando. Então, a mentalidade está mudando, mas a mentalidade de algumas mulheres que contratam a serviçal, uma faxineira, por exemplo, não mudou. Eu fui fazer faxina há muito tempo atrás, em umas casas. Você chega para trabalhar e a pessoa tá com a casa completamente fora de ordem, tá um rebu, tem sapato espalhado na casa inteira, tem roupa espalhada na casa inteira. Minha querida, a faxineira vai na sua casa limpar o que você não consegue limpar. Ela vai limpar os seus armários, os seus banheiros, limpar suas paredes, suas janelas, o seu chão, o seu piso, seus azulejos. Se você não coloca a sua casa em ordem para a faxineira trabalhar, ela não dá conta. A faxineira pode até fazer esse trabalho, mas tem que ser combinado à parte. Você fala para ela, olha, eu não tenho condição de arrumar a minha casa, de arrumar minhas roupas, de arrumar o meu sapato. Posso contratar você por um dia para você vir aqui e colocar minhas coisas em ordem? Os tempos mudaram, não são mais os tempos de antigamente que você montava na pessoa, que você pagava uma diária e você tirava o sangue, tirava o couro dessa pessoa. Que ela tinha que lavar, passar, cozinhar, fazer limpeza, cuidar de criança, ela tinha que fazer tudo num único dia. Não é mais assim. Não é mais assim. E graças a essa nova geração que está chegando, tem faxineira aí, olha, eu aprendo pra caramba para limpar a minha casa, para limpar minhas coisas. E hoje eu fico pensando, se eu tivesse, naquela época, tivesse o conhecimento que tem hoje, cara, apesar de não ter respeito, apesar de o trabalho não ser valorizado no sentido de se pagar bem por uma diarista, uma faxineira, mas apesar disso tudo, a gente teria facilitado muito a nossa vida se tivesse o conhecimento que tem hoje, o esclarecimento que tem hoje, a facilidade. Aí com a chegada da internet, aí, meu Deus, como mudou. Graças, eu sou muito grata por essa mudança, por essa transformação e principalmente porque a gente tem leis que garantem os nossos direitos hoje. Então, se alguém tentar, e tenta, porque tem gente que é cara de pau, tem gente que é abusada. Por isso que eu comecei a cantar cantando a música, não sei se vou aturar esses seus abusos, porque tem gente que é abusada, ela quer tratar a faxineira, a diarista, a empregada doméstica, como se ela estivesse lá no século XIX, sabe? Se ela pudesse ter um chicote, ela ia tentar dar chicotada, só que, querido, os tempos mudaram, as pessoas mudaram, a mentalidade mudou, a cabeça é outra, a cabeça é outra. A gente trabalha muito, seja lá no que for que a gente trabalhe, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa do trabalho, mas eu continuo batendo na tecla de você só é patrão porque existe empregado te dando suporte para ser patrão. Quando você vai trabalhar e você deixa a faxineira na sua casa, ela deixa a sua casa limpíssima, cheirosa, organizada, arrumada, para você chegar e descansar do seu dia de trabalho. Senão, você teria que chegar em casa e ir fazer tudo que você deixou ela fazendo. Você contrata uma cozinheira para ela cuidar da sua saúde, da sua alimentação, o que vai te dar energia para você ter uma vida
tranquila, você vai fazer tantas outras coisas, porque alguém tá lá cozinhando para você. Sabe? Você vai trabalhar e deixa os seus filhos com a babá. Olha que maravilha. Você precisa dela. Ela precisa do trabalho. Ela precisa do trabalho. Mas você precisa dela. Então precisa ter uma relação de muito respeito entre patrão e empregado. Porque um precisa do outro. Ninguém anda sozinho, ninguém vive sozinho. E a gente precisa entender esses valores, essa importância que um tem na vida do outro. Não achar que eu sou bam, eu sou o melhor, eu posso, eu faço e aconteço porque eu tenho dinheiro, porque eu sou rico, porque eu sou... Cara, você sozinho não é nada. Não é absolutamente nada. Então, trabalhar é ótimo. Mas trabalhar quando se tem respeito e quando se é valorizado é melhor ainda. Beleza? Beijo, até o próximo vídeo.